Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 107. Hoje é dia 2 de junho de 2022 e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos um verdadeiro faz-tudo. Apaixonado pela música, mas também pela imagem, parada ou em movimento, lança muito em breve uma obra que junta estes dois amores. Um disco-filme cheio de fantasmas e recordações por um lado e de alegria e entusiasmo pelo outro. David Fonseca, bem-vindo ao Posto Emissor. Como estás hoje? Eu estou ótimo. Estou muito bem, estou aqui na vossa companhia. Francisco, é um prazer estar aqui consigo. Se descobre a si próprio como poeta? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu sou uma parte do braço que ele deixou para pôr em pé aquilo que ele Se quis. quiseres fazer um balanço da tua vida... Em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso, Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022. Não perca o podcast Deixar um Mundo Melhor, disponível em todas as plataformas e em expresso.pt. It was the strangest of times. The world was down on its knees. We all got locked in a dream. In the middle of the night, I took myself for a ride. Estavas com um ar um pouco desconfiado quando eu fazia esta apresentação. Estou sempre a pensar, o que é que estão a dizer sobre mim? É uma coisa meio estranha porque eu não gosto muito de ouvir falar sobre mim, não é uma coisa que me sinta muito à vontade. Então cada vez que estão a falar sobre mim, eu estou aqui mesmo à frente, sinto-me um bocadinho. É como nos prémios, quando começam a falar sobre a pessoa, e uma pessoa sente-se um bocadinho porque é que estão a falar. Pronto, eu sou um bocadinho essa pessoa, sinto-me um bocadinho Ao menos retraído. Não te troquei a idade, como já aconteceu em alguns casos. Depois tivemos de corrigir a entrada. Muito bem, faltam apenas 2 semanas para acabares de apresentar os 7 capítulos desta aventura mais recente, que chamaste Living Room Bohemian Apocalypse. Para quem não sabe, nas últimas semanas tens vindo a apresentar as peças desta obra, que são puzzle. Exatamente canções com vídeos, com curtas-metragens praticamente, e esta revelação, digamos assim, fica completa dia 10 de junho. Como é que tem sido esta experiência de partilhares este trabalho que eu imagino te tenha dado muito trabalho, passa a redundância? Sim. Olha, tem sido muito gratificante porque de facto foi uma loucura fazer esta não diria, é uma curta-metragem quase, uma média-metragem com tudo junto. E a ideia surgiu muito lá ao longe, e agora parece que já passaram 1000 anos dessa ideia. A ideia inicial era fazer um disco que cruzasse, como disseste bem, esses dois mundos que eu adoro, a música e o cinema. E na altura era um projeto pequenino, não era um projeto muito grande, era uma ideia até bastante caseira. Mas à medida que eu fui fazendo o projeto foi ficando mais ambicioso e depois tive a sorte de ter aparecido o Garantir Cultura, que fez com que de repente a minha ambição para todo este projeto se tornasse gigantesca. Eu de repente, pela primeira vez na vida, tive de facto forma de fazer as coisas, tinha dinheiro para fazer os vídeos e pôr em prática as minhas ideias. Então olha, levei isso como um objetivo absurdo, desenhei o guião de tudo isto e pronto, e parti para esta aventura que durou meses, como se pode calcular. Aliás, se você olhar bem para os vídeos, tem uma ideia de quantos meses e quantas pessoas todo este projeto envolveu, que foi absolutamente louco, ao ponto de eu ter chegado ao fim e dizer nunca mais quero fazer vídeos, nem cinema, nem não quero fazer mais nada, agora só faço música e pronto. Mas pronto, foi assim. Mas agora que está pronto, dá-te satisfação, não é? Ver aquilo tudo. Sabes que é um misto encadeado. de emoções, dá um misto de emoções. Nós projetámos isto no cinema no Porto, em Lisboa, e apesar de eu já vi isto tantas vezes, porque foi eu que montei também o filme, que às tantas é uma mistura de felicidade e muito alívio daquilo estar finalmente feito e de estar ali à frente das pessoas. Há um alívio e também há uma sensação que eu tenho sempre, que eu pensava que era exclusiva à música, mas também tem a ver com isto que eu fiz, que é, depois de feito,
é como se o meu interesse já estivesse a divagar para a próxima coisa. Ou seja, estou a ver, gosto muito do que fiz, estou muito feliz, mas confesso que aquilo ainda me fez ambicionar fazer outro tipo de coisas, não necessariamente em cinema, mas outras coisas que todo este projeto despertou. É curioso teres dito que inicialmente o teu projeto, os teus planos eram mais modestos, porque eu estava a ver, de facto, é um trabalho ambicioso, e tinha aqui uma pergunta sobre isso. Agora já sei que quando nasceu a ideia não era tão ambiciosa assim. Não, porque eu já faço vídeos há muito tempo, já faço as imagens para as minhas coisas há muito tempo, e sei que por norma as ideias são muito diferentes das concretizações. As ideias, metaforicamente falando, falam sempre de um elefante a entrar num salão com 1000 pessoas, e na realidade nós filmamos sempre um cão a entrar dentro de uma sala com 2 pessoas a olhar uma para a outra. Portanto, eu sei sempre que há essa diferença enorme entre a ideia e a execução, porque dentro do mundo da música não há meios para fazer esse tipo de produção enorme. E quando fizemos este vídeo aqui, não quer dizer que pudéssemos pôr o elefante, mas se calhar já podemos pôr um cavalo. Aliás, literalmente temos um cavalo numa das cenas do filme. E isso fez com que as coisas, pelo menos não podia ter tudo, mas podia ser um bocadinho mais ambicioso do que normalmente sou a fazer estas coisas. Esse cavalo corre à beira-mar no primeiro capítulo, digamos assim, deste disco-filme. Quando é que foi filmada aquela cavalgada épica? Eu julgo que foi em outubro do ano passado. Julgo eu, não quero estar a mentir, mas ela foi alguns entre setembro e outubro do ano passado, na Comporta. E o cavalo, curiosamente, era talvez a única. Quando comecei a fazer isto, o cavalo foi a primeira coisa que eu quis filmar, a primeira de todas, por uma razão muito simples, porque a canção Chasing the Light foi feita a pensar num galopar de um cavalo. Aliás, por trás da canção, por trás do ritmo, está sempre de uma ponta à outra da canção, durante os 8 minutos e meio que ela dura, está um cavalo a correr. E eu, como é óbvio, queria ter um cavalo também a correr, queria que essa descrição acontecesse também. Mas, por exemplo, na minha primeira ideia isso não acontecia. Não havia literalmente um cavalo a correr na praia, porque isso são logo muitos meios para uma pessoa conseguir fazer isso. Mas desta vez conseguimos fazê-lo, fiquei muito contente. Aquela imagem inicial em que tu estás no sofá a ver televisão, televendas, com ar muito enfadado ou perdido, e depois vai intercalando, não é, ao longo do filme, digamos, correspondeu à tua experiência do início de pandemia? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, eu acho que toda a gente viu mais televisão do que queria. Eu quando quis fazer isto, quis fazer uma alusão clara ao momento em que grande parte das canções foi feito, que foi em confinamento em casa, e que foram gravadas também dessa forma. Houve muito poucos elementos de estúdio, houve muito poucos músicos envolvidos para além de mim, e eu queria fazer no filme, eu queria que houvesse uma espécie de uma ideia que eu pudesse descrever como é que uma canção surge. E achei que era uma forma boa de o fazer, obviamente que o filme é um bocadinho surreal, mas uma forma de o fazer era remeter-me para o sítio onde eu estava quando todas estas canções começaram, que era dentro de uma sala, a virar canais de televisão. Porque é que tudo isso se pode tornar uma canção? Porque é que qualquer coisa que uma pessoa tenha acesso acaba por entrar noutro corredor qualquer criativo? E eu queria mostrar isso um bocadinho neste filme. Aliás, aquela casa onde eu moro está sempre todas as coisas que acontecem na casa são elas que acabam por despertar uma canção de alguma maneira. E eu queria um bocadinho mostrar isso de forma visual, como é que as ideias, como é que o universo das ideias é tão abstrato e como é que efetivamente nós chegamos até lá. Há uma imagem num dos capítulos em que tu pegas num par de sapatos e vem uma data de outros sapatos atrás, não é? Todos enlaçados, digamos. Eu pensei se seria uma metáfora para a forma como as ideias te surgem, sendo uma pessoa muito dada a ter ideias. Não, curiosamente não, essa ideia foi do Tentugal. Houve 2 momentos de todo o filme foram feitos pelo Tentugal, e esse é o tema I Gotta Learn How to Let You Go, e foi a ideia dele. A ideia dele era no fundo
fazer uma espécie de momento surreal em que um sapato está ligado ao outro e que, de alguma maneira, como se essa memória de uma pessoa que não está cá estivesse sempre a perseguir-nos. Essa ideia foi do Tentugal, não foi minha, portanto não tem bem a ver com isso. Outra coisa que reparei é em alguma tecnologia arcaica que vai aparecendo, aparecem as cartas enfiadas por baixo da porta, tens um telefone fixo também na sala onde estás, são referências ao passado. São porque eu sou uma pessoa muito antiga, não é? E acho que a mim atrai muito a ideia de... Para já o telefone fixo é uma ideia que me atrai há anos. Eu tenho telefones no palco, falo muito sobre isso. Eu gosto da ideia de que uma pessoa pode contactar outra pessoa noutro local. O telemóvel tirou-nos isso. Eu quando ligo para uma pessoa do telemóvel não faço ideia onde ela está. E quando ligo para um sítio, eu consigo imaginar exatamente, há uma espécie de um mecanismo de imaginação que me leva a entender onde é que a pessoa está sentada, como é que ela está a falar comigo, se já estive na casa dela, obviamente. E isso para mim é uma coisa que é muito gráfica na minha cabeça. Portanto, quando quis pôr um telefone no filme, para mim o telefone era sempre fixo porque era alguém também a falar de um sítio muito específico. E curiosamente a voz que fala comigo ao telefone é uma pessoa que está a caminho do espaço. É uma voz da primeira astronauta americana que foi ao espaço. Portanto, ela está a falar comigo de um sítio que na minha cabeça só existe na imaginação, quer dizer, um sítio lá em cima que eu não sei bem o que é, e ela está a falar comigo lá de cima cá para baixo. Portanto, a ideia era um bocadinho essa, era mostrar os sítios diferentes entre um e outro, onde é que eu estou e onde é que a minha imaginação está. Cartas ainda escreves, ainda recebes? Ainda recebo algumas, mas eu diria que 98% são todas ou do banco ou para pagar contas, uma conta qualquer. Não, infelizmente já não escrevo muitas cartas, recebo alguns postais ainda, que é uma coisa que ainda faço de vez em quando, mas infelizmente cartas não. E as cartas têm um valor, lá está, de novo, estão muito relacionadas com isto que eu acabei de dizer do telefone. Eu quando pego numa carta, sei que a carta também foi... esteve na posse de outra pessoa, esteve na mão, literalmente. Outra razão pela qual eu gosto tanto de Polaroids tem a ver com isso. Portanto, a Polaroid, quando é tirada, também está na mão de quem a tirou, e depois se eu levar, é como se levasse um bocado desse momento comigo. E assim tem a ver também com esse universo das cartas, dos telefones fixos, portanto está tudo um bocadinho ligado à ideia de pertencer e de estar mais ligado a outra pessoa. Caso ainda outro dia estava a ouvir aquele programa na Antena 3 com a Ana Marco, Luís Oliveira, aquele programa de debate. Apanhei só um bocadinho e eles falavam a guitarra do Kurt Cobain, que foi leiloada por não sei quantos milhões, e diziam no futuro que objetos da cultura pop de hoje em dia poderão ser leiloados, porque hoje em dia é tudo muito digital, não é? Sim, verdade. Quer dizer, mas vai sempre haver, quer dizer, é difícil. Verdade, na música eletrónica os instrumentos não têm grande valor. Mas eu acho que vai sempre haver objetos. Eu acho que isso cada vez vai haver até mais, ou seja, vão haver menos objetos, mas mais preciosos. Eu acho que isso vai acontecer. Mas a cena das cartas é engraçada, é diferente guardarmos uma carta ou guardarmos um SMS, não é? Nem sequer. Eu não guardo SMS, não sei se alguém o faz, mas eu não costumo guardar SMS, mas cartas eu tenho todas as cartas que alguma vez recebi até hoje. Nunca deitei uma carta fora, acho que isso é uma coisa um bocado estranha para mim. Lá está, parece esquisito, não é? Mas não consigo pagar uma consigo. mensagem. Não, mas as cartas, porque as cartas também são escritas com outra dedicação, não é? Na realidade, uma pessoa escreve uma carta e eu acho que põe mais atenção nessa ideia da carta do que num SMS que faz todos os dias a toda a hora. Sim, outro dia uma amiga encontrou numas mudanças ou numas arrumações cartas nossas do tempo da adolescência trocadas. Sim. É sempre terrível. Quanto eu nego tudo. Não estava lá, não fui eu. Quanto disparate, meu Deus. Mas está normal, escrito. tem a ver com a idade. Está escrito com... Ainda bem que é assim. Exatamente. Há um outro capítulo muito interessante deste disco-filme, o Live It Up, em que tu te tornas numa bonita noiva, casando com a Filomena Cautela. Esse cenário todo, esse enredo nasceu de algum sonho, em alguma noite atribulada? Ou... Sim, para já vou fazer isto, olha. Claramente isto pode vir a tornar-se um clickbait. Mas... Deixai só aqui explicar aos nossos ouvintes que David Fonseca veio munido de uma espécie de um lembrete para o impedir de
fazer clickbaits fáceis. Exatamente. Esse episódio é um episódio que eu adorei fazer. Foi o mais complexo de fazer, de longe, mais longo também. Foi um dia muito longo. A Filomena foi muito simpática em querer participar nesta loucura. E a ideia do Live It Up era muito simples. Eu queria fazer um vídeo que falasse sobre a urgência de fazer algo que nos ultrapassa, que não é uma coisa que uma pessoa faça todos os dias, que de vez em quando uma pessoa tem que largar todas as suas mesmo a forma de olhar a si próprio e sair de si próprio e fazer uma coisa completamente diferente. E nesse sentido eu queria fazer o percurso todo de duas pessoas que se encontram, que se conhecem, que se degladiam de alguma forma, aqui simbolizado com um jogo de ping-pong, que depois gostam uma da outra, que se casam e que depois dançam numa festa surreal. E eu queria que tudo isto tivesse uma espécie de componente quase de sonho. E nos sonhos as coisas não são necessariamente reais. Geralmente nos sonhos as coisas são ao contrário, funcionam de forma diferente, funcionam de forma oposta, ou então funcionam de uma maneira que nós não estamos à espera que funcionem. E por isso resolvi fazer tudo ao contrário. Quando nos casamos eu estou de facto vestido de noiva, a Filomena está de noivo, o que nos casa é o Luís Borges, que nos casa, tem uma bola de ping-pong, não há anéis, é tudo uma fantasia de sonho, é como se fosse uma ideia surreal de um sonho que está a acontecer. Mas carrega a essência daquilo que eu gostava que carregasse, da festa, do desafio, da loucura, e pronto, e foi assim que eu filmei o Live It Up. No capítulo I Gotta Learn How to Let You Go, levas um raspanete, digamos assim, de uma personagem interpretada pelo Joaquim Monchique, que eu inicialmente estava a ver aquele discurso em que ele te repreende, não é? Por assim dizer, e pensei que ele parecia quase um terapeuta extremamente bruto, mas depois também pode ser uma versão alternativa de ti mesmo. É exatamente isso. O Joaquim Monchique é uma versão alternativa de mim, exatamente com os óculos iguais aos meus, e que faz um papel no filme que eu faço, acho eu não faço tão bem como ele faz melhor que eu, mas que eu faço muitas vezes a mim próprio, que é a ideia autocrítica, a ideia de eu não tenho muito aquela coisa, eu não me sinto importante, ou seja, eu quando estou a fazer estas canções, quando estou a fazer estas coisas, não tenho uma visão sobre mim que eu esteja num sítio efetivamente especial. E aquela personagem do Joaquim Monchique sou eu próprio a dizer-me a mim próprio isso sistematicamente, que todas aquelas coisas que fui eu que escrevi aquele texto, e aquele texto é escrito para me retirar de qualquer pódio onde eu possa achar alguma vez na vida que pudesse estar. Então, como eu tenho essa ideia sistemática de mim próprio, portanto muito mais a derreter do que propriamente a enaltecer, eu quis que isso estivesse presente, porque isso não é uma coisa muito presente por norma na arte em geral. Nós vivemos num momento em que os artistas têm que se autopromover de uma forma absolutamente desmedida. Nós temos páginas de Instagram e de Facebook onde qualquer coisa elogiosa que nos dizem, nós repetimos isso para as nossas próprias redes como se isso fosse uma coisa normal, o que não é necessariamente, mas acho que é uma armadilha fácil cair nesse autoelogio e de uma pessoa depois achar-se de facto efetivamente especial, e já que há tantos clickbaits, meu Deus, e por isso eu quis de uma vez só trazer uma pessoa para dentro do meu filme, que em vez de me elogiar, que me derretesse o máximo possível, porque é exatamente assim que eu me sinto a maior parte das vezes. Estás sempre a vigiar-te, no fundo. Não sei se me estou a vigiar, eu estou no fundo a dizer-me cuidado, porque eu gosto muito de fazer música, e eu acho que a ideia de que uma pessoa faz música por uma outra razão, ou seja, eu não quero necessariamente fazer música por achar que estou a agradar a alguém especial. Eu quero fazer música essencialmente porque vem de um sítio especial para mim e que eu estou nesse sítio, e que esse sítio pode depois vir ou não a fazer a ressoar com outra pessoa. E é muito fácil uma pessoa cair na ideia, e eu faço isto há muitos anos e eu sei como isso é fácil,
a cair na ideia de que uma pessoa faz uma coisa e que as pessoas gostam e a pessoa sente essa recompensa, não é? Eu não acho necessariamente a música seja acerca dessa recompensa, é acerca de uma coisa, acho eu, um bocadinho maior e quero mantê-la dessa forma. É uma espécie de uma inocência que eu quero manter, e eu acho que a autocrítica, o facto de não me levar demasiadamente a sério, ajuda-me muito a manter essa ideia inocente um bocadinho mais viva. A pressão das redes sociais e dessa autopromoção hoje em dia é muito forte. Não sei se viste outro dia uma cantora americana, Halsey, que veio dizer que a editora, se bem que eu depois fiquei a pensar, se calhar isto é que é o próprio marketing em si. Sim. Do TikTok, que ela dizia que obrigavam a fazer TikTok. Sim, agora isso está, digamos que é o assunto da semana. Ainda hoje de manhã li qualquer coisa com outro artista, acho que era o Post Malone, falava da mesma coisa. E sim, há pressão muito grande em fazer parte de tudo o que é rede que está em voga, não é? Eu também tenho um TikTok, mas nunca, eu acho que ponho lá vídeos promocionais, quer dizer, eu acho que nem nunca fiz um vídeo de TikTok, nem sei como é, nem sei fazer, não sei se quero na realidade aprender. E de facto há uma pressão enorme. Aliás, eu quando vi os Radiohead que terem TikTok, pensei, pronto, o mundo está perdido, quer dizer, não, eu nem sei porque é que eles vão ter um TikTok, isto é para quê? Portanto, eu acho que nós vivemos uma pressão gigante em promover, não é? E a promoção, o marketing em geral, não diria que é o inimigo da música, mas eu acho que é quase um contrassenso. O marketing não é necessariamente, não é o mesmo lugar que a música devia ter, pelo menos para mim. O marketing é um sítio muito mais agressivo, que tem a ver com outro tipo de coisas, que não tem a ver necessariamente com aquilo, com a raiz da música, com a raiz de que uma pessoa faz, de onde é que ela vem. E por isso é muito difícil acompanhar estes tempos. De facto eu não tenho paciência para acompanhar estes tempos, tento usar estes meios para mostrar aquilo que eu faço. Tenho a certeza que não o faço muito bem, tenho a certeza que era possível fazê-lo melhor, mas para isso tinha que me expor mais a minha vida privada, aquilo que eu faço, a forma como eu sou em casa, as minhas pequenas rotinas do dia-a-dia. E isso, do meu ponto de vista, são coisas que são minhas, não são necessariamente coisas que eu queira partilhar, muito pelo contrário. Acho que não há qualquer vantagem, do meu ponto de vista, em partilhar isso pessoalmente, porque se calhar até seria bom para a minha profissão e para aquilo que eu faço e para a música que eu faço, mas para mim necessariamente não seria. E por isso não quero trocar o facto de poder ser ouvido por mais 1.000 ou 2.000 ou 5 ou 10.000 pessoas e trocar isso pela divulgação da minha privacidade ou daquilo que eu acho que é só meu. Há pessoas, que há gerações que pensam isto de uma forma completamente diferente e que não veem isto desta maneira. Mas eu cresci desta maneira. É a minha forma de ser, a minha forma de olhar para as coisas, não consegue coadunar-se com essa partilha. E sinto, às vezes, não é bem inveja, mas sinto que gostava de ver as coisas, às vezes, como outras gerações veem, e há coisas que eu consigo ver e outras não consigo ver de todo. E por isso eu acho que aquilo que eu faço online é um misto, muito afastado mesmo assim, daquilo que é a partilha sistemática das pessoas online. E por acaso ia dizer-te isso, há de ser muito diferente ser um artista, sei lá, de 20 anos, hoje em dia já apareceram, já surgiram neste contexto, não é? E uma pessoa como tu, que já começou nisto há uns anitos, no início, quando começaste a tua carreira, era tudo muito, muito diferente, esse nível, não é? Quer dizer, a promoção, o marketing ficavam a cargo de departamentos. Sim, não andávamos a escrever online em lado nenhum, quer dizer, isso não existia, esse mundo não existia sequer. Assim como não existiam, apesar de existirem telemóveis, não existiam redes, o que fazia com que nós tocássemos ao vivo e as pessoas efetivamente ouvissem, não nos quisessem filmar, não quisessem levar esse momento para casa. Hoje em dia, a mim faz-me confusão e continuará sempre a fazer-me confusão, mas eu aceito como os tempos são. Mas na realidade, quando vou ver um concerto, eu diria que metade das pessoas que estão no concerto não conseguem ver o concerto de uma ponta à outra sem pegar pelo menos umas 10 vezes no telemóvel, ou para tirar uma fotografia, ou para ver uma mensagem. E eu sinto às vezes que a música, e não é só a música, eu, se for ao cinema vejo exatamente a mesma coisa a acontecer. Parece que não há nada na vida que nos prenda durante 1h30 que não tenhamos que olhar para um telemóvel. Isso é uma coisa que me faz uma extrema confusão.
porque eu diria que não há mesmo quase nada na vida que nos impeça. E isso a mim soa muito mais, parece um vício, não é? Um vício estranho, difícil de largar. E pronto, eu como estou no contexto da música, isso é uma coisa que me diz a mim pessoalmente muito, mas não há muito que eu possa fazer na realidade. Sim, outro dia li uma notícia que dizia que o nosso cérebro não está preparado, não está equipado para tantos estímulos, notificações, scroll, tudo a acontecer, e que estamos a perder capacidades cognitivas. Eu noto isso não só em mim, que já estou senil há algum tempo, mas no geral acho que as pessoas têm uma capacidade muito reduzida de ouvir. Cada vez mais perguntam de qualquer coisa, tu respondes, a pessoa claramente já não está a ouvir, e de forma cada vez mais acentuada. Não sei se terá a ver com esse scroll constante em que vivemos, não é? Eu acho que tem a ver com tudo, não é? Na realidade, nós todos estamos a 1000 à hora, sistematicamente. Isso obviamente não nos ajuda, acho que só nos atrasa em tudo aquilo que nós podíamos efetivamente olhar. Temos dificuldade em olhar para uma coisa durante um certo determinado tempo. Eu gosto de fotografia, por exemplo, e a fotografia hoje em dia tornou-se uma coisa que rapidamente se vê, rapidamente. E quando eu digo rapidamente, chega ao meio segundo, 1 segundo. E isso faz muita confusão. Eu com os meus livros de fotografia, que às vezes fico a olhar para eles durante longos e longos minutos, tudo isso me faz confusão, a forma rápida como toda a gente quer viver a sua vida, e parece que passamos ao lado de metade por querermos sambarcar tudo. Ninguém consegue sambarcar tudo, isso é impossível. Sim, às vezes estou no Instagram e faço aqueles likes, sei lá, imagina uma foto, mas fotos de colegas que estão em reportagem na Ucrânia, na guerra. Sim. Há grande foto a seguir, foto de gatinho e tal. E depois eu penso, esta pessoa está ali exposta a bombardeamentos, não é? A dar o corpo às balas, literalmente, e eu pus um like em meio segundo, nem olhei bem, enfim. Mas é assim, somos todos assim, Sim. acho eu. Mas eu acho que está em nós recuar um bocadinho nessa forma também de pensar. E eu tenho muitos mecanismos, eu acho que toda a gente tem depois pequenos mecanismos que eu pelo menos tento rejeitar isso. Eu tenho no meu telefone temporizadores para as aplicações, porque não quero, porque eu sei que é uma armadilha e não quero passar mais tempo do que aquilo que eu achava que devia passar nas aplicações. Portanto, quando vejo aquilo a apitar, digo pronto, já chega para mim. Não quero fazer outras coisas, porque eu quero fazer muitas coisas com o meu tempo, e eu sei que estas coisas que estão ligadas ao mundo das redes, dos telefones, da rede social, seja ela qual for, não me traz praticamente nada, só me traz uma espécie de uma distração. É como ver, não sei, um quadro branco sistematicamente, não me traz nada de especial. A fotografia é um bom exemplo de como as coisas mudaram, porque de antes, também te deves lembrar, não é, de quando íamos revelar as fotografias. Eu lembro-me do meu pai ir revelar as fotografias das férias, e quando ele chegava com aquele envelope amarelo da Kodak, pronto, era uma excitação louca. E não sabíamos exatamente o que é que lá estava, nem se estava bem, nem se... Havia sempre alguém com uma cabeça cortada nas fotos. Eu acho que esse estado de não saber tudo, de a qualquer momento... Hoje em dia nós a qualquer momento sabemos tudo, nós tiramos a fotografia, sabemos como é que estamos, repetimos, e o facto de nós podermos estar à espera de uma coisa que não sabemos o que é, sermos surpreendidos por ela, cada vez é menor. Aliás, eu acho que a nossa capacidade de nos surpreendermos é cada vez menor, e o grau de choque tem que ser cada vez maior. Parece que nós, para sairmos do sítio onde estamos, para ser uma coisa que nos diga alguma coisa, tem que ser tão forte que quase nos deita ao chão. Isso é uma coisa que me faz confusão, porque nem tudo na vida tem que ter um elemento absolutamente espetacular. Às vezes a vida pode ser muito simples, muito do dia a dia, e ser absolutamente inacreditável. Isso passa-nos quase tudo ao lado nos dias que correm. Sem dúvida. Voltando então ao teu disco-filme, há outras canções como In The Zone que são um bocadinho mais sinistra, digamos assim. Sinistra é uma boa palavra. E visualmente há ali referências, diria eu, a filmes, séries de terror ou ficção científica. Eu identifiquei ali talvez algo de Shining, Stranger Things. Foram assim algumas, mais ou menos esse universo de referência. Exato, o Shining sim, porque aliás o filme, essa sequência toda vai buscar duas pessoas com quem eu já tinha trabalhado no passado, a Maria Ventura e a Ana Ventura, que são duas irmãs que são gêmeas, ou quase gêmeas,
elas já tinham participado no meu vídeo No Futuro Eu, onde essas alusões ao Kubrick já existiam, gêmeos do corredor. E eu de repente quando estava a fazer a ideia desse vídeo, pensei, não, eu preciso das gêmeas outra vez, eu preciso que elas apareçam aqui outra vez, porque eu queria fazer uma sequência toda ela muito fantasmagórica, muito dura. Eu queria fazer uma vez na vida, queria fazer um vídeo que não fosse necessariamente agradável de ver, fosse um bocado claustrofóbico, tudo aquilo. E assim foi, e fui buscar as irmãs Ventura e neste caso mais a Sofia Grilo, a atriz, e o Pedro Almendra, o ator, e fizemos ali os 5, fomos para dentro de uma espécie de uma sala que está sempre a transformar, e eu e as irmãs somos no fundo espectadores de uma ação que está a passar à nossa frente, e pronto, somos assoberbados também por essa situação. É muito metafórico, aliás, todo o vídeo, todo o filme é todo ele muito metafórico, e a ideia ali neste caso especificamente fala de uma separação muito difícil, muito complexa, e que acaba por trazer imensos fantasmas à medida que se vai desenvolvendo. E eu queria pôr lá, eu na realidade até queria pôr lá muito mais pessoas, mas não deu. Mas eu queria lá pôr pelo menos umas 20 pessoas a passar lá, mas pronto, tivemos que fazer isto desta maneira e acabámos por ficar com 5 pessoas dentro daquela sala. Mas sim, é um vídeo duro, e uma canção dura também. E que tenta, e que eu não digo que faça rap, mas que entre por uma área musical também um bocadinho diferente daquela que eu estou habituado a fazer. Essa história de separação que o filme conta depois acaba de forma solitária, não é? Tu, não querendo estar a fazer spoilers, eu sei que este capítulo ainda não foi divulgado, mas enfim, és tu sozinho à beira-mar, acho que podemos dizer isso. Foste tu que realizaste, não foi? Foi a forma que tu encontraste de achar ali um closure, não sei. Sabes que eu, quando fiz o filme, escrevi 6 capítulos e deixei o 7º em aberto. E o 7º, a única coisa que eu tinha era a canção, que não tinha letra. Tinha só a canção que gravei em casa, e tínhamos um momento da canção também que foi gravado em estúdio com cordas. E eu sabia que aquela ia ser a última canção, mas não sabia sobre o que é que ela falava. E quis escrever o filme todo e as canções todas, e no fim queria decidir o que é que a canção era sobre, e isso tinha decidido, que era, no final eu decido sobre o que é a canção, vou escrever a letra, e depois vou sair desta casa e vou cantar a canção de outro sítio qualquer. Aliás, a última canção é cantada ao vivo, não é uma gravação em estúdio. O que se vê ali no vídeo sou mesmo eu a cantar na praia. E a ideia era fazer que o último tema não ficasse preso dentro daquela casa, que eu pudesse sair metaforicamente também do confinamento, e que pudesse estar num sítio onde essa solidão fosse claramente aparente, mas que eu pelo menos estava livre, não é? Livre num sítio, e fui filmar aquilo num sítio que para mim é muito importante, é Peniche, que é a terra dos meus avós, onde eu compus dezenas de canções, e era muito importante que tivesse para mim a Ilha das Berlengas ao fundo, porque para mim aquilo tudo é um símbolo de um certo estoicismo, uma certa resistência, ver uma ilha ao longo dos séculos, ela está sempre lá, e que daqui a 1000 anos continuará lá, espero eu, senão se a mudança do clima não der cabo nas Berlengas. Mas sim, queria que essa última imagem fosse uma imagem de uma certa coragem solitária, mas uma certa coragem, e por isso guardei isso tudo para o fim. Tanto que eu filmei esse último vídeo praticamente, acho que 2 semanas antes de nós estrearmos o primeiro episódio. Foi mesmo muito perto já de começarmos a estrear tudo isto. Queria mesmo que eu soubesse de certeza sobre o que era essa canção, e acho que descobri. O disco, o filme vai ter uma edição física, certo? Sai no dia, sai agora em junho, suponho. Desde junho é feriado. 10 de junho. É mesmo no feriado que sai, então. Exatamente. Okay. Não tem nenhum significado especial, calhou ser o dia 10 de junho. Sim. Há pouco referiste as sessões de exibição que houve em Lisboa e no Porto.
Houve direito a perguntas e respostas, Sim, não sim, foi? sim, Que tipo de feedback é que tiveste? Eu tive um feedback muito interessante. Acho que havia muita curiosidade também sobre o processo de filmagem, o porquê de algumas escolhas, mas acho que havia, acima de tudo, uma certa curiosidade em perceber a forma como tudo aquilo nasce, como é que uma coisa daquelas nasce e como é que se chega até ali àquele momento. Portanto, no processo, acho que há muitas questões acerca do processo em si, do processo criativo, como é que se transforma o processo criativo em algo que efetivamente se filma. Mas sim, foi muito curiosa tanto uma sessão como outra, e gostei muito de estar com as pessoas a ver aquilo, porque durante tanto tempo, mesmo durante muito tempo, ele foi a mesma coisa praticamente só minha e da equipa que me ajudou a fazer aquilo. E mesmo para a equipa, repara, há coisas que nós filmámos que nunca ninguém ouviu as canções sequer. O In The Zone é um desses casos, nós nunca ouvimos a canção no set. A canção seguinte, Not You, também não. Só ouvimos as canções aos bocadinhos ou muito rápidas, porque são filmadas em câmara lenta. A maior parte das pessoas que fizeram parte deste processo nem sequer sabiam o que é que nós estávamos a fazer, nem o que é que... pronto, o que é sempre difícil quando a pessoa está a fazer como por exemplo o caso do Tentugal com o vídeo I Gotta Learn How to Let You Go com a Filipa Peraltinha. A Filipa nunca ouviu a canção e no entanto estávamos a fazer um vídeo que depois se transformou numa coisa completamente diferente daquela que estávamos ali a filmar. Mas não teve curiosidade, não te pediu para ouvir, preferiu não, fazer assim? ouviu, eu acho que na altura ouviu, mas depois é um choque diferente ver aquilo que acabámos de filmar, tudo montado, uma certa sequência, e transformar-se numa coisa completamente diferente. E mesmo a sequência toda do Palácio, porque não foi filmada em sequência, foi toda filmada de várias formas ao longo de 2 dias, era literalmente impossível de saber, porque eu era a única pessoa que tinha o script na mão e que sabia o que é que efetivamente estava a fazer. O resto das pessoas estavam a dizer: tu, o que é que eu faço agora? Tu agora vais para ali e fazes isso, mas ninguém sabia exatamente o que é que ia na minha cabeça e o que é que eu estava a fazer. Mas tu gostas muito desse processo, enfim, do cinema, do audiovisual, digamos assim. Eu, as pouquíssimas coisas a que assisti, filmagens a que assisti, fico sempre admirada com, entre aspas, a paciência que é preciso ter, não é? Porque é preciso muitas repetições e muito tempo. Mas sabes, estava a dizer que eu gosto muito disso. Eu odeio aquilo tudo, na realidade. Eu não gosto nada de... olha, eu sou um bocadinho... Eu li uma vez que o Hitchcock, por ele, que fazia a planificação e depois alguém ia lá filmar por ele. Eu sou exatamente assim. Eu se pudesse escapar depois àquela parte toda, eu escaparia, porque de facto é muito intenso filmar, é preciso muita paciência, demora muito tempo, e eu tenho uma agravante que não gosto nada, é que depois no final a forma como eu desenhei aquele filme eu tinha que aparecer também, e isso então tira-me do sério, que é o facto de eu estar atrás das câmaras e estar a pensar em 1000 coisas e depois a certa altura do processo digo, eu também tenho que ir para a maquilhagem e também tenho que ir para o guarda-roupa e agora também tenho que ir ali para a frente. Isso então é extenuante. Eu depois deste filme eu duvido que vá aparecer em algum vídeo meu durante muito tempo, porque eu prefiro de longe estar atrás do que estar à frente das câmaras. É muito extenuante tudo aquilo. Portanto, nunca pensaste em ser ator? Ou... Não, sabes que é uma característica neste filme, que se reparaste com atenção, eu nunca falo no filme. E há uma razão para isso. É porque, como eu não sou ator, a partir do momento em que eu abrisse a boca, aquilo descambava imediatamente, porque se via que eu não era um ator e aquilo ia-se ver essa fragilidade claramente da minha falta de jeito para estar à frente da câmara. Portanto, eu decidi no filme que eu nunca abria a boca, só olho para o lado, para a esquerda, para a direita, mas não tenho nenhuma... Mesmo o Joaquim Monchique que está à minha frente, ele é que fala, eu nunca digo uma única palavra, porque eu achei que cada pessoa no seu lugar, e eu não sou necessariamente um ator e não tenho mas nenhuma ambição, e já fui convidado mais que uma vez para fazer coisas efetivamente de atores, e só a ideia, quer dizer, acho absolutamente ridícula, porque não nem sequer acho que conseguiria fixar um texto para dizer, nem que fosse um texto em que eu falasse durante 2 minutos, isso iria pôr-me numa carga de trabalhos absurda, e não tenho jeito nenhum para isso. Não está nos planos, portanto. Não. Depois de acabares de revelar todo este disco-filme, suponho que não vais de férias. Deve-te esperar um verão mais de trabalho, de concertos? Eu espero ir de férias. Não, mas não. Espero ter algumas férias lá no meio disso, mas sim, vamos fazer uma digressão.
que já está desenhada e que vai levar-nos no verão, durante pelo menos os meses do verão, a vários sítios que são mais normais do verão. Acho que será o primeiro verão mais normal que nós teremos. Concertos que não existiam há pelo menos 2 anos. São os concertos das festas, dos sítios, todas as festas de Portugal, onde os músicos estão muito habituados a andar de um lado para o outro. E depois do verão iremos fazer a apresentação aqui em Lisboa e no Porto deste disco com mais pompa e circunstância, e teremos esse tempo também para preparar um espetáculo mais específico, mais especial, e é isso que nós temos em agenda. Para colocares o elefante na sala com 200 pessoas, não é? Eu não sei se ponho o elefante, mas se conseguir pôr o cavalo já fico todo contente. No próximo ano, apesar de estares muito igual há muito tempo, não pareceres envelhecer, vais celebrar 50 primaveras. É para o ano, pois é para o ano. É. Quer dizer, a Wikipédia assim não, está certa. É verdade. Mas não estou igual, eu não acho. Eu ouço isso de vez em quando e não acho que estou igual. Disfarce muito bem. Faço assim uma cara que pareça estúpida o suficiente para eu parecer a mesma pessoa que há uns anos atrás. Mas não, eu acho. A pergunta é o quê? Como é que eu me sinto com essa ideia? Não, por acaso estavas a dizer isso e no disco filme aparecem algumas imagens tuas um bocadito mais antigas, não é? Sim, e aí dá para ver que eu não estou a mesma pessoa, não é? Muito pelo contrário. Eu quis pôr essas imagens no filme porque eu faço isto há muito tempo, música, e quando estava a fazer essa canção que se chama Chasing the Light, eu quis escrever uma canção sobre a ideia de perseguir uma coisa que é muito abstrata, que eu também não sei muito bem o que é. Gostava de saber e continuo a persegui-la. E às tantas, quando estava a fazer o vídeo, eu perguntei-me há quanto tempo é que eu faço esta ideia de perseguir uma ideia abstrata. E literalmente fui aos meus arquivos e comecei a ver gravações de mim quando era muito mais novo, aos 25 anos, a gravar discos com o Silence 4, e depois disso a fazer os meus primeiros passos na minha aventura a solo, e estava a olhar para aquelas cassetes e pensei, isto é a mesma coisa. Nesse sentido eu acho que é exatamente a mesma coisa. Eu sinto exatamente a mesma energia, que eu acho que, aliás, há uma frase nessa canção que fala sobre pirilampos dentro de um jarro. E é uma história que eu não me importo contar, mas essa história tem a ver com a minha infância. E eu faço uma analogia muito grande com essa história. Quando eu era miúdo, eu vivi numa aldeia durante muitos anos, até aos meus 18 anos até vir para Lisboa, e nós fazíamos uma coisa no verão, que hoje já não será possível porque não existem pirilampos dessa forma, mas nós juntávamos os vizinhos todos, eu devia ter, não sei, 9, 10, 11 anos. Nós juntávamos os vizinhos todos na rua em noites muito quentes de verão e todos levávamos um frasco e colecionávamos o maior número de pirilampos que nós conseguíamos dentro do frasco. E depois juntávamos os pirilampos todos dentro de um frasco maior e colocávamos os pirilampos no meio da sala e apagávamos as luzes todas e ficávamos ali durante 15 minutos a ver os pirilampos que iluminavam literalmente a sala toda. É uma das imagens mais mágicas da minha infância e ainda hoje eu olho para aquilo, para essa ideia, um bocadinho como eu olho para a ideia de fazer canções. É um bocadinho isso. Eu ando por aí a apanhar os pirilampos, a juntá-los e depois no final ponho na sala e vejo o quanto é que ela efetivamente ilumina e quanta luz é que ela tem. E no final nós libertávamos os pirilampos todos, obviamente, senão os pirilampos morriam, não é? Então libertávamos todos outra vez para o jardim e assim era. E fazíamos isso pelo menos 1 ou 2 vezes no verão. E essas imagens de mim a procurar pirilampos, salvo seja, quando eu tinha 20 e tal anos, diziam muito. E eu acho que acabaram por colocar um fator emocional muito grande nessa sequência de imagens. Porque de repente eu pelo menos consigo entender que acima de tudo o que significa mais, as pessoas preocupam-se muito com a idade e com a ideia de envelhecer. Eu acho que o mais importante é ter uma ideia muito presente de que uma pessoa está a continuar a perseguir algo que ainda é um bocadinho inocente.
Eu queria dizer, tem a ver com essa ideia que falaste no início, não querer perder uma certa, não quereres perder uma certa inocência. Não quero de todo. E isso dos pirilampos também era algo que hoje não aconteceria sem tentarmos registar um vídeo, uma imagenzinha para o Instagram. Né? Exatamente, eu não tenho imagem nenhuma disso. E eu tenho a certeza que a imagem que eu tenho na minha cabeça não é exatamente como ela aconteceu. De certeza que na minha cabeça ela é muito mais mágica e incrível, porque vem da memória da minha pessoa aos 8, 9, 10 anos. E as memórias alteram-se à medida do tempo. E para mim essa memória alterou-se num sítio que é absolutamente intocável, é impressionante. Não há nenhuma fotografia que dê cabo desse momento. Não sei se tens irmãos, mas às vezes acontece, por exemplo, eu lembrar-me de uma coisa e a minha irmã dizer que não foi nada assim. Sim, tenho um irmão. E sim, isso acontece muitas vezes, temos essas discussões com ele e com outras pessoas do meu passado, dizer, isto aconteceu, e as pessoas dizerem, não foi dessa forma. E eu não acho que a memória tinha que ser factual. Nem sempre. Às vezes é importante que seja factual, outras vezes nem sempre, porque ela de facto modifica-se e modifica-se sempre a nosso favor, na realidade. Isso é a nossa vaidade e narcisismo sempre a falar um bocadinho, mas as memórias acabam sempre por fazer de nós pessoas um bocadinho melhores. Sim, naquela altura eu era assim, era assado, não é? Eu só acabo por se autoelogiar com a memória, que é uma coisa que eu também acho que é uma armadilha que uma pessoa tenta fazer. Por isso é que as outras pessoas não se lembram das mesmas coisas da mesma forma, não é? Porque na nossa história nós somos sempre mais heróis do que nas outras. E, geralmente somos a personagem principal. A principal, não é? Porque eu estava lá, portanto tinha que ser a personagem principal. Enfim. Referiste o Silence 4. Eu reparei que partilhaste numa história, não sei, algum ouvinte a partilhar uma canção da banda. Voltar a tocar com a banda não é tentador, nem que fosse só alguns concertos? Clickbait. Não seria, quer dizer, eu já o fiz, sabes? Nós fizemos isso em 2014 e eu adorei fazer isso. Gostei muito de estar outra vez com eles, gostei muito de tocar aquelas canções todas outra vez, foi incrível. Mas não consigo perceber como é que isso iria caber na minha vida, na realidade. E não quer dizer que não o faça. Às vezes de repente, às vezes acordo e penso assim, olha, hoje era um daqueles dias que nós íamos tocar todos juntos e tal. Às vezes isso acontece, mas não estou a ver como é que isso aconteceria de um ponto de vista mais alargado, porque nós temos vidas muito diferentes, temos percursos completamente diferentes, e eu continuo a fazer música sozinho. Portanto, eu teria que parar essa atividade para fazer outra. É uma coisa que confesso que não me alicia assim tanto. Não sou uma pessoa muito nostálgica em geral. Não tenho muito essa ideia de olhar para trás, fazer as coisas, ir buscar como era antes. Eu sei que a nostalgia deve ser provavelmente um dos maiores negócios da nossa era. Não fosse o Top Gun, neste momento, dos filmes que todas as pessoas querem ir ver. Eu nem sequer vi o primeiro, portanto acho que não vou ver o segundo. E a nostalgia nunca me disse grande coisa. Nunca, desde o início, mesmo quando essa nostalgia ainda era quase uma coisa mesmo ali ao lado, já não me dizia nada. Portanto, eu estou muito mais interessado na coisa que vem a seguir do que aquela que já fiz. E aquela que já fiz acaba por me entediar muito depressa, e por isso é que eu estou sempre a fazer canções e discos e coisas. Tem a ver muito com isso. Portanto, voltar ao Silence 4 seria muito divertido, tenho a certeza. Seria muito divertido tocar as canções, efetivamente, estar com as pessoas, mas depois ao mesmo tempo não é uma coisa que me alicie daí por além. O que não quer dizer que não aconteça, porque eu nunca sei o que é que vai acontecer amanhã, não faço ideia. Claro. No ano passado tivemos aqui no podcast o Luís Jardim, músico e produtor, com os créditos firmados no chamado Estrangeiro. E disse ele que o David Fonseca podia ter sido um sucesso em Inglaterra se alguém acreditasse nele. É um artista do caraças. Não sei se na altura viste esta citação. Não. Pronto, ele disse que se alguém tivesse pegado em ti e investido dinheiro em ti, tu poderias ter tido sucesso em Inglaterra. Isto é claramente um clickbait. Isto foi o que o senhor disse. Sim, eu sei. Textualmente. Não, mas por ele ter dito, e eu agora vou ter que comentar de volta. Estou a ser confrontado, isto cheira-me que isto vai ser difícil. Olha, eu não sei. Para já agradeço as palavras do Luís Jardim. São muito simpáticas. Mas sabes que eu estive... eu tentei levar a minha música fora de portas muitas vezes, na realidade.
E eu fui 4 vezes ao South by Southwest tocar. Numa das coisas que nós nós lançámos o disco no Brasil, por exemplo, na altura do Twin Waves, acho eu. Fizemos imensa promoção lá. Fiz muitas coisas. Não foi só uma nem duas, nós ao longo dos anos fizemos muitas coisas. E uma das coisas que eu me apercebi neste processo é que, especialmente no South by Southwest, foi onde eu percebi isso melhor, foi que nós estávamos sempre sozinhos, muito sozinhos, a fazer essa aventura, não é? Enquanto que a maior parte das pessoas que lá estava, e eu conheci muitos músicos lá e que conseguiram fazer, não de carreiras internacionais, mas conseguiram tirar as canções e os seus projetos fora do país base, quase todos eles, a esmagadora maioria deles, tinham o apoio do governo. Quase todos eles. E isso, para nós, colocava-nos logo imediatamente num sítio muito atrás dos outros. Uma das coisas que eu aprendi nesses sítios é que não basta só o talento. Uma pessoa pode ser muito talentosa, e eu vi imensas pessoas à minha frente, eu vi músicos absurdamente talentosos no South by Southwest que nunca chegaram lá nenhum do ponto de vista de exportação da sua música, porque não tinham outra maneira de o fazer, estavam sozinhos também a fazê-lo. Quando tinham, e eu vi artistas que chegavam em comitivas de 12 e 15 bandas, todas elas apoiadas, nem sequer pelo Estado do país de onde vinham, mas pela Câmara Municipal do sítio de onde vinham. Era como se Leiria levasse 15 bandas de Leiria ao South by Southwest. E tivesse lugar na feira, e tivessem spots específicos onde tocassem diversas vezes, onde tivessem reuniões já marcadas há 6 meses com pessoas. Tudo isso envolvia imenso dinheiro, imensa dedicação, coisa que eu quando ia para o South by Southwest era eu e o meu agente, mais nada. E nós é que suportávamos tudo aquilo que estava a acontecer. Ora, isso põe-nos num pé completamente desigual em relação a outros projetos que lá estão, que de certeza que vão ter outra forma de o fazer. E às vezes diz-se muito em Portugal que mas se o talento for grande, não é? Ou se as canções forem boas, que isso é quase uma passagem automática para isso. Não é, de todo. Aliás, não é. Até eu quase vou ao ponto de dizer que as canções são só um dos pormenores, de muitos pormenores de uma carreira internacional. Claro. As canções são só uma dessas coisas. Depois há muitos outros fatores que pesam no facto de uma pessoa conseguir levar a música daqui. E depois há outra coisa. Nós quando levamos, por exemplo, fado de Portugal lá para fora, a concorrência é a nossa. Se fosse fadista, a minha concorrência era outro fadista. Se eu for cantar em inglês os meus temas para a América, ou para a Suécia, ou para a Inglaterra, os meus concorrentes são todas as pessoas que estão também nesse sítio a cantar em inglês, todos os artistas internacionais que já cantam na sua língua mãe, que é o inglês. Portanto, eu estou a concorrer com todos eles ao mesmo tempo, quer eu queira, quer não. E isso também me coloca num sítio completamente diferente, como muitas vezes me disseram, e aqui é mesmo diretamente para o clickbait, eu estou a concorrer diretamente com o Sting. E disseram-me isto uma vez, portanto, eu não estava a concorrer com projetos alternativos ou projetos... não, eu estava a concorrer com todas as pessoas que faziam parte do mainstream, porque a minha música tinha lives de mainstream, então eu estava a concorrer com todos os projetos que tinham milhões atrás e que tinham muito apoio por trás, e eu estive quase sempre sozinho nessa luta. Não diria sempre, porque a Universal também me ajudou muito, especialmente em Espanha, no Brasil. Em Espanha fizemos imensas coisas também, mas nunca, para fazer uma coisa do ponto de vista mais geral, estivemos quase sempre sozinhos. É difícil furar também o eixo anglo-saxónico sem um grande investimento. Sim, é muito difícil. Por exemplo, agora no ano passado, aquela banda italiana que ganhou o Festival da Eurovisão, agora aparece no NME. Ontem vi uma entrevista com eles. Mas é preciso, lá está, um veículo de disposição normal. Foi o que eles tiveram. Foi o que tiveram, exatamente, com a Eurovisão. Eu, por acaso, uma vez conheci uma rapariga de 20 anos em Budapeste, numas férias em Budapeste. Ela era grega e sabia falar português. Gostava de aprender, mas já falava muito bem. Mas porquê? Não é? Porque é que uma grega decidiu aprender a falar português? E ela ficou assim com um pouco de vergonha. Eu pensei, pronto, ok, algum namorado português. Não, ela tinha-se apaixonado pelo Salvador Sobral no Festival de Eurovisão. Então queria aprender, que é para poder falar com ele. E aprendeu.
aprendeu. E acho que fez muito bem. O português é uma língua absolutamente inacreditável. Sim, mas pelos vistos ali em alguns países, já também no leste da Europa, pronto, por algum motivo acharam piada ao Salvador. Sim, ele toca muito lá. Ainda bem. Exatamente. Vamos agora passar para o tema da semana. Estamos em junho. Isso significa que chegou a época dos grandes concertos e dos grandes festivais. Este sábado em Algés, no recinto que habitualmente recebe o Nós Alive, tocam os dinossauros Guns N' Roses. Neste que será o seu primeiro concerto deste ano, Axl, Slash e Duff, os sobreviventes da formação original, prometem tocar todos os êxitos e várias versões. Se mantiver o formato da digressão americana do ano passado, poderá haver versões de Soundgarden e Stooges, num alinhamento de cerca de 3 horas. Deus me dê pernas para isso, porque eu vou lá fazer a reportagem. Podes sentar. Eu não tenho a vivacidade daquela gente que estará em palco. Ficas sentada a ver os Guns N' Roses. Se é a primeira vez, se calhar. Não, se calhar muita gente vai lá estar sentada a ver. Aquelas cadeirinhas de 3 praia horas. que os velhotes levam para a praia sempre que Não são só os velhotes, eu também levo essas cadeiras. Eu gostava de ter uma. Não, eu levo, aliás, não tem nada a ver com o assunto, mas aprendi com um amigo meu que disse: leva a cadeira para a praia que não te vais arrepender. E ele tem toda a razão. Não leva aquelas altas, leva aquelas baixinhas. Sim. Mas vale a pena. É uma das coisas que vale mesmo a pena na vida. É uma dica que eu deixo a toda a gente aqui. Levem cadeiras para a praia. Muito útil mesmo. Como estamos a falar de um concerto à moda antiga, com muitas bandas e muita gente, é importante referir que as portas abrem às 16h30, às 18h toca o guitarrista Gary Clark Jr., às 19h os Last International e às 20h30 os Guns N' Roses. A organização lembra que os espectadores devem levar isto parecem as recomendações do meu pai, devem levar um chapéu para o dia, um casaco para a noite, o bilhete, naturalmente, e um documento de identificação. Também há objetos que não podem entrar no recinto. Vejam no site Blitz, que está lá tudo explicado. Esta semana foi também anunciado o cartaz final de vários festivais. De 6 a 9 de julho, o mesmo Passeio Marítimo de Algés vai receber o primeiro Nós Alive desde 2019. Parado desde a pandemia, o festival tem nos Metallica, Strokes ou The Weasel os grandes nomes, e esta semana anunciou mais alguns artistas, como os portugueses Três Tristes Tigres e, no palco comédia, a lenda Hermano José. Também em julho, uma semana depois do Nós Alive, o MEC volta a receber o Superboc Super Rock. Entre as últimas novidades estão Mayra Andrade ou os Capitão Fausto, que tocam no dia de aquecimento do festival, 13 de julho. Anunciados foram também os primeiros nomes do Festival do Crato, que em agosto levará ao Alto Alentejo artistas como The Jesus and Mary Chain, Gabriel Pensador ou Dean Santiago. O cartaz destes festivais e todos e mais alguns está no site Blitz. David, achas que é bom voltar a ter esta animação como espectador? Também pensas ir a algum festival? Sabes que curiosamente, eu nunca fui muito de ir a festivais, porque os festivais, gosto muito, costumo ir sempre, não costumo ir, mas acabo sempre por ir parar um festival qualquer. Mas gosto mais de ver ambiente de sala, em qualquer concerto, seja de qualquer banda. Não é o sítio ideal para mim vê-los num festival, porque, por norma, eu gosto de ver o que se passa, e o festival, hoje em dia, são muitas outras coisas. E eu não acho necessariamente uma mudança má. Há muita gente que às vezes é muito crítica para com os festivais, com a forma como têm outras coisas, mas acho que tem a ver com o tempo, com os tempos que vivemos. De facto, os festivais teriam que oferecer outras coisas às pessoas para ser aliciante. Não apenas a música, passam-se outras coisas também. Mas eu pessoalmente gosto mais de ver concertos em sala. Aliás, eu já tenho o bilhete para o Michael Kiwanuka já desde o ano passado para ver, porque acho que é um músico absolutamente extraordinário. E para os The Smile também. Por isso, sim, estou muito expectante. E fui ver a Érica de Casier há pouco tempo também, ali ao Lux, que é uma artista que eu também gosto mesmo muito, e gostei de ver o concerto. Portanto, fico muito contente de voltar a essa vida dos concertos, não só de fazer, mas também de estar com pessoas, de estar nesse ambiente
gosto muito. Michael Kiwanuka tem um daqueles tiny desks, aquelas atuações. Sim, já vi. Muito, muito lindo mesmo. É incrível, ele é um músico absolutamente extraordinário e é um músico antigo, à moda antiga. Sim. Ou seja, é um músico que toca com instrumentos, com outras pessoas, não há muito recurso a eletrónica, as canções são muito à base dessa ideia de estar aqui, de tocar, é um músico raro, diria eu, incrível. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Eu fui ali até ao átrio aqui do edifício para falar por Zoom com a Sharon Van Etten. A cantora-compositora norte-americana esteve esta semana em Lisboa para dar começo à sua nova digressão, mas a nossa conversa aconteceu à distância de cerca de 9.000 quilómetros, que segundo o Dr. Google é a distância que separa Lisboa de Los Angeles. Nesta entrevista que podem ler no site Blitz, Sharon Van Etten falou sobre o seu novo disco We Have Been Going About This All Wrong. O álbum foi feito durante a pandemia, depois da mudança da artista de Nova York para Los Angeles. Ela foi com um companheiro e o seu filho pequeno de 3 anos. Os desafios destas mudanças, os estudos em psicologia, que é a área em que ela se quer licenciar, e a amizade com Angel Olsen foram outros temas de conversa. Isto porque em 2021 as duas amigas lançaram a canção Like We Used To e no verão vão andar as duas, mais a também cantora-compositora Julien Baker, em digressão pelos Estados Unidos. Sharon Van Etten é uma simpatia, uma daquelas entrevistadas que nos deixam mais felizes só de... Olha, ainda bem. Às vezes eu tenho muito medo de quando a pessoa conhece as pessoas e a pessoa pensa, agora a pessoa era extremamente antipática, eu nunca mais consigo. E essa canção é extraordinária. Essa canção para mim é a canção do ano passado, no mínimo. Absolutamente extraordinária. Eu lembro-me acho que ouvi a canção quando estávamos em confinamento, acho eu. Sim. E aquilo foi um bálsamo, na realidade. Eu adorei essa canção. Aliás, de vez em quando há assim canções que surgem. Eu acho que é mais difícil hoje, porque há tantas canções e estão sempre a acontecer, que é muito difícil haver uma canção que nos encontra no preciso momento em que nós estamos em conexão com aquilo que está ali a acontecer. Isso aconteceu-me com essa e aconteceu-me com outra canção do James Blake que se chama Before. E também foi no confinamento, e aquilo quando saiu, aquilo foi de tal forma forte. Eu já ouvi essa canção, não estou a brincar, mais de 300 vezes na minha vida, porque sempre que eu ouço estou sempre a ouvir uma coisa nova e vou sempre para o mesmo sítio, um sítio incrível. Outro músico que eu acho absolutamente extraordinário, James Blake, impressionante. Sharon Van Etten contou que fez esta canção, lá está, tal como tu, ela aproveitou bem a pandemia. Ela estava lá em casa. Sim, estava em casa, e diz que quando não tem motivação que vai ver demos antigas, e então que foi ver uma demo antiga, encontrou o que seria o esboço desta canção, e depois que estava a pensar, eu agora já tenho, penso que ela tem 40, 41 anos, há tantas coisas que eu já não faço, como Like I Used To, quando era mais nova, então fez uma lista. Eu juro que gostava de ter demos antigas que tivessem canções dessas. Foi o que eu pensei, o caixote de lixo dela deve ser... Deve ser ótimo, isso deve ser, porque o meu caixote de lixo é mesmo um caixote de lixo, é o que é. Enfim. I can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore. I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for. Vamos agora falar de um disco que chega esta semana às lojas e ao streaming. Trata-se de Big Time, o 6º álbum da norte-americana Angel Olsen, de quem ainda agora falávamos a propósito da sua amiga Sharon Van Etten. Big Time é um disco bem negro, sucede All Mirrors, que era um disco bem negro. Este novo capítulo, pelo contrário, é bem mais doce e luminoso, embora a inspiração para as canções tenha sido ainda mais dramática. Segundo a autora, Big Time é um álbum sobre a força expansiva de um novo amor, mas temperado por um profundo sentimento de perda. Isto porque, aos 34 anos, a moça decidiu revelar a sua orientação sexual aos seus pais. A conversa correu muito bem, mas infelizmente 2 semanas depois
O pai ficou doente, acabou por morrer, e a mãe também acabaria por falecer pouco depois. E no meio disto tudo, ela foi para a Califórnia gravar um disco com o Jonathan Wilson, um produtor e músico cujo pico de carreira foi aqui há uns anos ter dado um showcase aqui mesmo em Passo de Arcos. Pico de carreira. Sim, claramente, ele ainda nos fala disso. Não estou a brincar. Ele tocava com Roger Waters, portanto era o David Gilmour na banda. Okay. E nessa altura veio cá, fez promoção do seu disco a solo, do qual eu gostava muito, e foi muito generoso e tocou ali umas canções no nosso terraço. Diz então que a Angel Olsen, diz ela que a mágoa recente, tal como o amor recente, aguça a nossa visão. E este disco é lindíssimo. Entre a country e a soul, apesar desta inspiração muito dramática, acaba por ser um disco com uma aura bastante pacífica. Ela vem apresentá-lo em setembro, a Lisboa, com 2 concertos no Capitólio. Já ouviste algum dos singles? Ainda não, porque, pronto, sabes que uma das coisas mais terríveis de quando se está a fazer discos e quando se está muito ligado a esta parte toda da produção, da montagem, é que é impossível ouvir música enquanto se está a fazer estas coisas. E eu acabei o filme até relativamente pouco tempo, estive muito concentrado nisso, e vai levar um bocadinho de tempo até eu ouvir música, pelo menos nova música, com a mesma vontade que eu ouvia anteriormente. Eu, neste momento estou a fazer uma coisa que eu faço de vez em quando, que é recuperar vinis da minha adolescência, e estou a ouvi-los de novo. Eu acho que é para repor a minha cabeça outra vez no sítio em que eu gosto de ouvir música novamente, e que ouço aquilo não como um trabalho, mas como um prazer. E por norma faço isso sempre, a ir recuperar as coisas que me fizeram descobrir música inicialmente e que acabam por tocar essa campainha cá em cima e depois regressar às novidades. Mas neste momento é o que eu estou a fazer, mas estou muito expectante para ouvir o disco novo dela. Durante a pandemia, acho que muita gente voltou a ouvir as canções com as quais tinha sido feliz, é possível, mais do que música nova. Sim, eu pensava que era só eu que fazia isso, mas depois cheguei à conclusão. Aliás, a maior parte das pessoas, depois dos 35 anos, já só ouve a música que ouvia até lá e depois repete. Eu conheço, é impressionante o número de pessoas que eu conheço que já só ouve músicas que conhece. Se não conhece, não quer ouvir. Eu acho que daí também se traduz o sucesso de rádios como é a M80, que tem a ver muito, de novo, com esse exercício de nostalgia. Eu acho que é interessante, obviamente, ouvir coisas que nos levam para um sítio do passado, mas também continuo a achar muito interessante ouvir coisas que nos põem neste presente e que falam sobre o presente, porque senão o passado só fala sobre o passado, mais nada. Mas pronto, hoje, curiosamente, vinha a caminho daqui a ouvir um disco do Lloyd Cole, que ele próprio odeia, mas que eu adoro, porque faz parte da minha adolescência, que é o Don't Get Weird on Me, Babe, que é um disco que ele fez com uma orquestra, assim, uma coisa muito, assim, uma coisa até diria meio pop chunga quase, mas que por uma razão qualquer me atrai sempre a ouvir o disco, e sempre que o ouço mais do que uma vez. Isso em qualquer disco dos Prefab Sprout, mas isso sou eu, que tenho uma grande fixação com o Paddy McAloon, tenho uma admiração enorme por ele. E durante o confinamento, uma das coisas que eu fiz foi aprender a tocar uma das canções dos Prefab Sprout, porque nunca consegui, porque elas são todas extremamente difíceis, extremamente técnicas de tocar, com posições de acordes que eu ainda hoje não sei fazer, e descobri uma que eu consigo tocar, e confesso, foi um dos grandes orgulhos do meu confinamento, foi tocar a canção The Ice Maiden dos Prefab Sprout. Houve quem fizesse pão, tu dedicaste-te. Mas também fiz pão. Também fizeste pãozinho. Também fiz pão. Entrei nesse disparate porque pensei, isto é uma onda, não vou ficar de fora desta onda. E fiz pão, fiz 3 vezes pão. A primeira correu mal, as 2 correram tão bem que pensei, tenho que parar de fazer pão, porque senão não vou fazer outra coisa senão comer pão durante o confinamento. Porque era mesmo bom, confesso. Pão é a melhor coisa, a meu ver. É ótimo. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't stop. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. A canadiana Weather Station, que fez a primeira parte do concerto de Sharon Van Etten em Lisboa, dá uma série de concertos a solo.
esta quinta-feira no MOC, no Porto, no sábado na Casa da Cultura em Setúbal, no domingo no Teatro das Figuras em Faro. Esta quinta-feira os Dead Can Dance dão o segundo de 2 concertos no Coliseu de Lisboa e na sexta-feira os Toy Dolls tocam no Lisboa ao vivo. Sábado, já sabemos, é dia de romaria em Algés com Guns N' Roses no Passeio Marítimo e logo a seguir chega a estrela pop Dua Lipa para concertos no Altice Fórum de Braga no domingo dia 5, na Altice Arena, em Lisboa no dia 6. Na próxima quinta-feira, dia 9, começa no Porto o Nós Primavera Sound, pelo Parque da Cidade nesta primeira edição do festival desde 2019. Passarão Nick Cave e Tame Impala logo no dia 9, Beck e Pavement no dia 10 e Gorillaz e Interpol no dia 11. O cartaz é bem mais extenso, está em blitz.pt. David, algum destes nomes te leva ao Porto? Muitos me levariam ao Porto, mas não vou à Primavera este ano. Mas o Nick Cave, de certeza, os Interpol. Os Interpol são uma das bandas que me faz querer mais tocar a bateria, que eu sempre que ouço os Interpol já os ouço a tocar bateria imaginária, começo logo assim com as mãozinhas a tocar tum, porque eu adoro o baterista deles e adoro as canções deles. Haveria muitos, não sei, sabes que um dos artistas que eu mais gostava de ver, e eu acho que não está no cartaz este ano, é o Bon Iver. Eu tenho uma admiração enorme por esse músico. Acho estranho, acho diferente e acho a forma como ele faz música é meio absurda e abstrata para mim, e sempre que eu sinto sempre surpreendido por aquilo que ele está a fazer. Mas o Nick Cave, de certeza, era um artista que eu já vi ao vivo. Vi uma vez aqui no CCB, num espetáculo muito específico que ele fez, incrível, absolutamente incrível. Mas ainda por cima, pronto, a história pessoal dele é muito dura, e eu julgo que o espetáculo dele acaba por carregar uma série de significados e eu diria que deve ser quase espiritual neste momento um espetáculo do Nick Cave. No melhor sentido do termo, não no sentido caricatural, mas no sentido real do termo. Isso seria um espetáculo que eu adoraria ver, mas não vai acontecer, tanto que já sei que está esgotado, porque um grande amigo meu, que é um dos maiores fãs do Nick Cave, no outro dia tentou perguntar-me se eu conseguia cravar bilhetes a alguém, e disse não, porque acho que está esgotado esse dia do Nick Cave, mas sim, seria isso que me levaria lá. Quando preparei a entrevista da Sharon Van Etten, encontrei uma entrevista precisamente em que ela falava dos seus artistas favoritos e um deles era o Nick Cave, e ela também dizia isso, que ela era uma pessoa que conseguia transformar um concerto numa experiência quase como ir à missa, no bom sentido, catártico ir à missa da coisa. Como alguns filmes, também alguns realizadores também são assim, fazem filmes, é como ir à missa, uma pessoa vai ver os filmes e vai entrar numa experiência transcendental, uma coisa do género. Apesar de eu achar que no caso do Nick Cave é mesmo especial, porque eu não vejo, eu não gosto quando as coisas são mascaradas dessa forma, não é? Quando entra logo toda a gente de toga, logo para dizer, vem uma coisa. Não, eu gosto do sentido real que essa espiritualidade tem no caso do Nick Cave. Quer dizer, são músicos, são pessoas que vão ali e tocam, não há nada de caricatural nisso, apenas é uma experiência que exclusivamente através da música, da performance, carregam uma série de coisas que por norma não estamos habituados a ver em todos os espetáculos. Tu, como músico, consegues apreciar um concerto na pele de fã ou estás... Muito difícil. Não é? Estás atento aos pormenores mais técnicos. É muito difícil. Acontece, eu diria que 80% do concerto estou a vê-lo como músico e depois há ali uns 20% em que me esqueço e a coisa acontece. Aconteceu muito poucas vezes na minha vida, eu confesso. Eu lembro-me de acontecer uma vez com os Radiohead no Coliseu, quando eles tocaram o Karma Police, e aquilo teve foi como se eu tivesse de repente deixado de ser músico por um momento e quase e cantava com toda a gente, todo muito contente. Mas muito raramente isso acontece, porque mal eles entram no palco, já estou a ver como é que começa, como é que acaba, como é que as luzes estão postas, olha, aquela luz acendeu daquela forma, isto aconteceu daquela maneira. Qual é o pensamento por trás? Por trás daquilo. Por norma fico ao pé da mesa de som, estou com um olho no palco, estou com um olho nas pessoas que estão a operar. É uma profissão tramada para uma pessoa depois largá-la nesse sentido, porque quem faz música, quem está em cima de palco sabe que tudo aquilo também é uma construção. Não é só música que se passa ali, é uma construção que leva muito debate, muita preparação,
e eu tenho muita curiosidade em desmontar essa ideia que eles montaram ali, e estou a tentar perceber como é que eles fizeram. Eu diria que é um defeito de profissão. Sem dúvida. Stop, baby, I think you just took it too far. You're talking nonsense and you need to relax. Breathe in, breathe out, just pretend you're alive, and we'll act like you're human, which you're clearly not. And now why would I come home to you every night to repeat the same conversation, to start a fight? I mean, I hardly know you, I get it. Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento. Obrigada, David. Obrigado, meu senhor. Tenho que fazer isto, ó. Exato, para terminar. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Vamos finalizar, como é habitual, com uma leitura. David, o que nos trouxeste? Olha, eu trouxe uma coisa muito simples. Eu quis fazer uma oposição aos 50 minutos que o meu filme tem e da paciência que é preciso para ir de uma ponta à outra do filme, e trouxe um haiku do José Tolentino Mendonça, do livro A Papoila e o Monge, que é um dos meus livros favoritos, e é um haiku, basicamente é um poema de 3 linhas de tradição japonesa, e que encerra geralmente uma ideia muito abstrata, e no caso deste livro do José Tolentino Mendonça é absolutamente extraordinário. E eu vou ler que fala sobre o silêncio, não fosse eu tivesse feito parte de uma banda chamada Silence 4. E diz assim: o silêncio não é o oposto, mas o avesso.